Meus amados, a palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35. Eu sempre faço uso da NVI, que é uma leitura mais próxima do nosso contexto. E o texto sagrado diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito... Passa para mim aí, pastor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Há um modo de esperar para cada um, de cada um. Todos nós temos um jeito próprio de esperar as coisas que nós desejamos, não é? No geral, é um tempo de muita ansiedade e angústia para alguns. Para outros, essa experiência ela vem fortificada, alimentada pela pressa e pelo imediatismo. Para outros, entretanto, há certa variação quanto à sua expectativa. Alguns são mais pessimistas, outros são mais otimistas e por aí vai. Cada um tem o seu jeito próprio de esperar. Mas uma coisa é geral: todos esperam. Todos precisam aprender a esperar. Todos passarão por algum tipo de experiência que vai exigir, né, do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, essa experiência da espera. Assim fez Simeão. Nós temos muito pouca informação acerca deste homem, mas ainda que sucinta a informação, a descrição sobre a sua vida, era um homem piedoso, um homem que vivia diariamente perseverando no templo, um homem que buscava a Deus, um homem que amava ao Senhor. E diz o texto bem claramente que o Espírito Santo havia dito a ele que ele não morreria sem antes ver o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus. Pela providência de Deus, José e Maria, depois de circuncidarem Jesus ao 8º dia, 40 dias depois do seu nascimento, cumprindo assim o prazo de purificação, que eram de 32 dias, eles levam Jesus ao templo. E normalmente quando essa cerimônia ou este ato era praticado, o objetivo era que ele fosse realmente consagrado a Deus, atendendo aos princípios legais da religiosidade de Israel. Há um outro dado interessante, que aqui não está registrado, mas todas as vezes que os pais faziam isso pelos filhos, eles tinham que levar um sacrifício, um animal para ser ofertado. Geralmente o sacerdote tomava a providência de realizar esta oferta. Mas José e Maria, pobres como eram, não tinham recursos para levar um animal. E a lei lhes permitia levar 2 pombos ou 2 rolinhas. E quando Simeão encontra José e Maria com Jesus nos braços, ele toma Jesus em suas mãos e profere uma série de profecias, uma série de dizeres a respeito do ministério e da vida deste menino chamado Jesus.
Simeão é o exemplo de alguém que soube esperar, de alguém que soube aguardar, mas a sua espera e o seu modo de aguardar é inspirador, até para nós que vivemos milhares de anos depois. Eu aprendo à luz da experiência deste homem, que quem consegue confiar, sabe bem como esperar. Quem de fato deposita sua confiança em Deus, aguarda, espera. E esse caminho, este trilhar, é um trilhar especial, marcado por profundas experiências. O coração, enquanto espera, ele caminha numa crescente, ele vai sendo ampliado, amadurecido. A presença de Deus se vê manifestar na vida de pessoas assim. A presença de Deus, ela decide os passos dessa pessoa que nele confia, enquanto ele espera. Simeão é esse tipo de pessoa. A sua confiança e a certeza de que ele não morreria sem ver o Messias era tão profunda, tão verdadeira, que o seu modo de esperar, o seu tempo de espera é um tempo produtivo, maravilhoso, saboroso, agradável. Quem consegue confiar, sabe bem como esperar. Primeira coisa, é que isso nos capacita a lidar com o tempo de espera. Diz o texto no verso 25 que ele esperava a consolação de Israel. No verso 26 diz que ele não morreria antes de ver o Cristo. Eu queria chamar a sua atenção a respeito desta espera de Simeão. A palavra prodeskómenos, no grego, que é exatamente esperar, significa ansiar por. É a construção ou a obtenção de uma expectativa, mas traz também a ideia de recepcionar alguma coisa que nós aguardávamos com positiva ansiedade. O que esse texto me revela é que a espera de Simeão, ela tem uma motivação, uma qualificação especial. Ele não morreria antes de ver o Messias, mas o que ele deseja não é apenas ver o Messias, mas ver a consolação, é ter uma experiência de que Deus estava presente, atento às necessidades do seu povo, que Deus não estava distante do povo de Israel. Este consolo tinha profundo significado, especialmente porque Simeão e o povo da sua época viviam debaixo de grande jugo, de grande sofrimento. E era essa a expectativa da nação inteira. Em outras palavras, uma espera de quem sabe esperar. E eu detalho essa espera. Mas antes eu pergunto, como nós habitualmente esperamos? À luz da espera confiante de Simeão, eu percebo que ele esperava cuidando de si mesmo. Quem confia em Deus, sabe esperar. E enquanto ele espera, ele vai cuidando de si mesmo. Ele não se descuidou da sua espiritualidade. Ele não relaxou em sua vida de fé. A palavra diz que ele frequentava o templo. A palavra diz que ele é piedoso. A palavra diz que era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que tinha intimidade, proximidade, frequência, regularidade na sua comunhão com Deus. Simeão, por causa disso, esperava com sentimentos e expectativas positivas. Isso é muito grave, sério. Não é só esperar, é esperar com sentimentos e expectativas positivas. Isso é tão verdadeiro que ele não andava cabisbaixo, desanimado, abatido, desesperançoso. Ele aguardava na empolgação das suas certezas, firmado em suas certezas. Deus trará o Messias e eu vou vê-lo. Positivo isso. A sua espera também foi construída sob os alicerces da alegria. Não há qualquer evidência de contrariedade, tristeza, frustrações, aborrecimentos. Ele aguardava em estado de contentamento, como se previamente já tivesse alcançado o seu desejo, ainda que o seu desejo ainda não houvesse sido cumprido. O tempo de espera de quem habitualmente sabe esperar é assim.
Mas eu não posso deixar de lembrar sobre o tempo de espera de quem não sabe esperar. Às vezes é uma espera desconfiada, inspirada na incerteza, permeada de insegurança. E, tristemente, espera-se em Deus assim também. A pessoa é capaz de esperar em Deus com todo este sentimento negativo. É uma espera muitas vezes firmada no pessimismo, no assombro. É a sensação de que algumas coisas nunca vão acontecer. É uma espera descuidada. Ele não trata o coração, não trata a mente, não trata a espiritualidade, não trata a fé. Por isso se vê vitimado pela sua própria carne, suas angústias, seus sentimentos hostis, seus desfavores, suas indignações. A espera de quem não sabe esperar é uma espera desgastante, é aquela marcada por sentimentos de natureza negativa, onde a pessoa espera sem esperança, sem fé e sem confiança. A minha espera, ela precisa ser confiante. E quando nós confiamos em Deus, nós somos habilitados a lidar com o tempo de espera. Esperei confiantemente no Senhor, disse Davi no Salmo 40. Espera pelo Senhor, meu querido, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, versículo 14. Quem consegue confiar, sabe bem como esperar. Isso nos capacita a lidar com o tempo de espera. Sem nenhuma pretensão de confundir a sua mente, parto para a segunda lição. Isso nos capacita a lidar com a espera do tempo. Primeiro, eu tenho que lidar com o tempo em que eu espero. Agora eu vou lidar com a espera do tempo certo, do tempo ideal, do tempo adequado. Diz o texto que ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. E há uma grande coincidência que na verdade é providência. Enquanto Simeão vai ao templo, os pais do menino Jesus também se dirigem ao templo. Há um casamento perfeito nas pretensões de ambos. Eles foram cumprir a lei, e foi esta a oportunidade que Deus deu a Simeão para encontrar-se com Jesus e com seus pais. Simeão é aquele tipo de cristão que esperou as coisas acontecerem em seu devido tempo. No tempo certo, ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele aguardou e viveu na dependência do tempo de Deus, ainda que fosse um homem que desfrutasse do tempo também do próprio homem. Algumas dificuldades são sugeridas aqui pela própria vida de Simeão, que é algo que acontece conosco também. Provavelmente ele teve que esperar por um bom tempo a chegada desse dia. Não era uma semana, Simeão teve que esperar talvez anos, décadas. É provável que o tempo tenha sido muito mais longo do que imaginamos. Outra provável dificuldade, ele já era um homem avançado em dias. Tanto é que ele coloca a sua vida à disposição de Deus, já estava pronto para morrer. Já havia vivido bastante. E fazer um homem idoso, já velho, esperar por muito tempo, não parece ser algo tão justo aos nossos olhos. Mas ele esperou o tempo certo, o tempo de Deus. Ele aguardou isso com confiança. Está com um probleminha aqui, vê se tem outro microfone para mim. Ao esperar pela realização do seu tempo, do seu sonho, dentro do tempo de Deus, o que Simeão fez? Ele esperou o tempo de as coisas acontecerem. Não adianta nenhuma mobilidade nossa para fazer acontecer aquilo que só Deus pode fazer acontecer. Não há nenhuma possibilidade de mudança em Deus, no seu agir, porque nós estamos apressados, acelerados e interessados naquele objetivo. É muito mais seguro ao coração esperar e aguardar o tempo certo das coisas acontecerem, conforme diz Provérbios 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todas as coisas têm o seu tempo próprio. Vamos ver, obrigado. Simeão, enquanto isso, se manteve ali decidido em seu propósito e em seu objetivo. Ainda que demorado, ele não desistiu. Foi firme, perseverante, determinado,
imagino eu, foram muitas as idas e vindas ao templo, foram muitos os dias de adoração, de comunhão, de serviço, mas sem qualquer tipo de desistência, sem afobamento, sem pressa, sem correria, aguardando o momento certo das coisas acontecerem. Simeão esperou este tempo com a famosa habilidade tão extinta e escassa em nossos dias: paciência, longanimidade, ou seja, longo ânimo. Aquela pessoa que não perde o ânimo, é longo. E nós precisamos de um longo ânimo, porque às vezes as coisas também são longas, demoradas, tardias aos nossos olhos. Ele não teve pressa, não ficou impaciente, não reivindicou urgência, não foi imediatista. Ele teve paciência porque decidiu aguardar os tempos de Deus para a vida. Na espera, pelo tempo de as coisas ocorrerem, Simeão não quis antecipar nada, não reclamou deste tempo de espera. Ele viveu aguardando aquilo que desejava. Na prática de hoje, para os nossos dias, quantas pessoas não sabem lidar com o tempo, especialmente o tempo de Deus, o tempo das coisas acontecerem? Reclamam, se cansam, se frustram, se decepcionam, se entristecem, se abatem e até desistem. Ao lidar com o tempo, seja você ou eu, há pouco proveito do mesmo. Parece que o tempo surge como uma personalidade contra nós. Ele nos parece insensível, ele nos parece sofrível. E de repente, esta insensibilidade ou sofrência, na verdade é uma experiência que acontece dentro do coração daquele que não sabe esperar. O tempo parece se transformar num carrasco para aquele que tem que aguardar. Eu acho muito interessante aquele hábito assim, não sei se eu vou dizer com justiça, adolescente, né, um hábito da adolescência ou da infância, onde as pessoas colocam um calendáriozinho e vai riscando os dias no calendário. Né? Faltam 90 dias para as férias. Aí ela começa a riscar um xizinho. Eu fico imaginando, né, nunca fiz isso, mas eu fico imaginando que isso deve dar um desespero danado. A pessoa olha para aquela folhinha, meu Deus do céu, esse negócio não chega nunca. Né, Milena? Chega nunca. Um tempo que é pura ansiedade e desassossego, a ponto de se chegar rapidamente à revolta. Não se chega ao objetivo e se chega à revolta, porque as coisas não aconteceram. E às vezes as pessoas fazem uso daquelas expressões bíblicas assim: até quando, Senhor? Mas você não imagina o quanto este quando do Senhor é maravilhoso. É o vinho que chega na hora certa, para salvar o casamento, para salvar a história, para enriquecer o coração e para provar que Deus não está alheio aos sonhos e desejos que temos. É preciso confiar nele, saber que ele sabe o melhor tempo das coisas acontecerem. Quem consegue confiar, sabe bem como esperar. Isso nos capacita a lidar com o tempo de espera, isso nos capacita a lidar com a espera do tempo, e isso nos capacita a descansar no tempo de Deus. O Espírito Santo havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Gideão agora se regozija, se alegra com o tempo de Deus. Olha o que ele diz logo a seguir: agora, Senhor, podes despedir o teu servo. Agora, nesse tempo, esperei tanto, desejei tanto, mas eu esperei de forma positiva, confiante. Agora, Senhor, já está maravilhoso demais, está tudo muito bom. Nós não sabemos ao certo quanto tempo esse homem viveu. É provável que ele não tenha sido levado, ainda que ele tenha feito essa declaração. Mas existe no seio, no coração e na alma deste homem uma realização, uma experiência de completude, de preenchimento, que ninguém conseguiria fora do tempo de Deus. Na experiência dele,
Este Deus é aquele Deus que chega na hora certa, e quando Ele chega na hora certa, Ele chega com toda a sua plenitude, com tudo aquilo que Ele é capaz de trazer. É aquele Deus que jamais sofrerá qualquer alteração. Ele não vem antes, Ele não chega depois, Ele não antecipa, mas Ele também não atrasa. O tempo de Deus, esse tempo indica um conjunto de oportunidades, mas também de propósitos. Há aqui um tempo para José, há aqui um tempo para Maria, há aqui um tempo para o próprio infante Jesus, e há um tempo para Simeão, que ultrapassa um mero encontro social, um mero conhecimento de um profeta, de um Messias, de um enviado. É um tempo de Deus alojado e inserido dentro do seu coração. Esse tempo de Deus, para Simeão, é a fidelidade de Deus externalizada, é a prova do próprio Deus como Deus que é, e é também a prova do próprio homem como ele deve ser, confiante. A importância está associada aos seus propósitos e não ao tempo em si mesmo. Você conhece a história de Abraão? Deus lhe prometeu um filho, ele tinha por volta de 75 anos, ele esperou mais ou menos 25 anos para que esse filho chegasse, aos 100 anos de idade. Se você imaginar a retidão de Abraão, a sua obediência, o seu compromisso com Deus, se nós julgássemos assim, nós diríamos assim: poxa, mas Deus podia ter facilitado as coisas, antecipado, respondido. Mas Deus tem propósitos. Não é simplesmente dar a Abraão e a Sara um filho, mas Deus tinha outros propósitos, e essa espera, ela é marcada por muitos momentos. Em tempos, momentos de desânimo, abatimento, tempos que exigiram muito a presença e assistência de Deus, em sonhos, em visões. Deus falava ao coração de Abraão, enquanto Deus não lhe dava o filho. É um tempo onde um milagre se tornou ainda mais milagre. Segundo os bons estudiosos, Deus levou Abraão a 100 anos exatamente para que se esgotassem todos os recursos naturais e humanos. Nós sabemos que bem antes que isso já se esgotaram, mas para que ninguém duvidasse, ele chega aos 100 anos e a sua mulher também próximo disso. Acabaram-se todos os recursos humanos, não existe mais nenhuma esperança humana. Aí Deus traz o filho em seu tempo, e ele toma um homem velho e infértil, uma mulher velha e improdutiva, na cessação de todos os recursos humanos, para manifestar a sua graça, o seu poder. Quando não há mais nada a ser feito, o poder de Deus vem e faz. Não dá a sensação às vezes que quando eu e você buscamos tanto ansiosamente uma coisa, a gente pensa assim: nossa, não tem mais nada que fazer. Que bom. E quando a gente descobre que não tem mais nada o que fazer, você pode dizer uma coisa para o seu coração: provavelmente você está muito perto de um milagre. É esse tempo que Deus vai provando, para dizer como devemos viver em inteira dependência dEle. Caleb esperou 45 anos para tomar posse do seu pedacinho de terra, e diz a palavra nos seus próprios lábios: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, eu firmei a minha confiança em Deus, e hoje eu estou aqui com 85 anos, e essa promessa foi feita para mim aos 40 anos, e desde lá, este é o grande sonho, o grande desejo, mas eu agradeço, porque esse é o tempo de Deus. Ele se manteve ali firme e aliançado. Mas na experiência de Simeão, estou terminando a minha reflexão, esse tempo é marcado pelo pleno, pela plenitude. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Olha a tonalidade de realização desse homem. É tipo assim: poxa, eu já comi essa pizza, então agora eu posso morrer. Eu já comprei aquele apartamento, então agora eu posso morrer. Bem que não é bem assim não, né? Todo mundo que compra apartamento quer viver mais 100 anos ainda. Mas vocês estão entendendo meu raciocínio? Olha, Senhor, a coisa mais fantástica que eu esperava já aconteceu. Então daqui para frente, tudo já está maravilhoso. Não preciso de mais nada.
É um tempo de realização plena, uma realização que de tão plena faz a vida empobrecer em todas as outras expectativas, em todos os outros aspectos. O anseio, a realização deste homem é tão profunda, tão marcante, tão poderosa, que agora ele pode morrer. E outra coisa, quando ele faz a sua oração, ele fala assim: pode despedir em paz. Em paz. Já pensou sobre isso? Vamos fazer essa oração hoje à noite? É ruim, hein? Se quiser fazer, pode fazer. Conta a responsabilidade sua. Eu não vou fazer essa oração hoje, não. Mas é muita realização, você não acha? A pessoa dizendo assim: Deus, pode me levar, posso morrer, porque eu estou em paz. Tudo que eu esperava, eu já tenho. Já aconteceu. Esse tempo de Deus revela muito daquilo que Ele é. Muito do seu saber. Muito dos seus planos. Muito daquilo que nós não sabemos e descobrimos nessa caminhada. Inclusive as nossas próprias necessidades. Não existe tempo melhor para a vida do que o tempo que é de Deus. Quem consegue confiar, sabe bem como esperar. Isso nos capacita a lidar com o tempo de espera, isso nos capacita a lidar com a espera do tempo, e isso nos capacita a descansar no tempo de Deus. Quero apenas destacar mais um dos exemplos bíblicos a respeito desse detalhe de espera. Davi foi ungido rei na casa de seu pai Jessé, diante dos seus irmãos, mas apesar de ter sido ungido rei, apesar de ter recebido o profeta que estava ali cumprindo a sua missão, ele aguentou 7 anos de sofrimento e perseguição, as muitas investidas de Saul, até que pudesse assumir praticamente o reino. Durante 7 anos, Davi foi muito mais um foragido, né? Vivia se escondendo, mas ele já havia sido ungido rei. E esse menino, porque era um garoto, ele me ensina que ele soube esperar o tempo de Deus. E enquanto ele esperava esse tempo de Deus, ele aproveitou para desenvolver a sua intimidade com Deus. É este menino que vai dizer assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro. Recordando a parábola, a história de Caná da Galileia, que lemos, na transformação da água em vinho, Jesus dizendo a Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Coloque o seu coração diante de Deus. Não tenha pressa com as coisas. Mesmo que as coisas, aos seus olhos, se cumpridas fossem, seria muito bom. Entenda que Deus tem o seu próprio tempo. E o tempo de Deus sempre vai ser o melhor para a sua vida e para a minha vida. Por isso, confie. Tenha paz antes e tenha paz depois da realização. Que Deus abençoe o meu coração e o seu coração, em nome de Jesus. Amém.